Fala pessoal, bom dia, bom dia. Vamos logo mais em alguns minutinhos iniciar a nossa live ao vivo. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária, especialmente para empresários. Nós estamos vivendo aí um momento, né, um impacto muito grande, jamais visto. Há cerca de 60 anos, nós não tínhamos um cenário tributário no nosso país com tantas repercussões, com tantas mudanças. Você que está já participando aqui conosco, aproveita, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aperta aí, aproveita, aperta o botãozinho aí, ó, se inscreva e já compartilha com alguém que você acha interessante estar aqui participando conosco. Vamos lá, pessoal. Reforma tributária, né? Iniciamos a reforma tributária este ano com grandes repercussões e vimos muitas matérias rolando ali nas redes sociais, principalmente acerca desse cenário. Há quase 60 anos a gente não vinha falar, né, não ouvia falar até então de mudanças. E hoje nós temos aqui uma pesquisa recente apresentada pela revista Veja, que diz que 93% das empresas no Brasil pagarão mais impostos com a reforma tributária. No mês passado, mais ou menos há 30 dias, nós iniciamos, né, essa série de lives para trazer um pouquinho ali para o seu dia a dia o que está acontecendo. Hoje nós vemos ali muitas notícias nas redes sociais, são muitas informações, e nós que somos especialistas nessa área de tributos, nós estamos trazendo aqui, principalmente para os empresários, de uma forma mais leve, uma linguagem mais didática, menos técnica, com passo a passo, trazendo para você ali, para você colocar em prática no dia a dia dentro da sua empresa. E o objetivo aqui hoje é revisitar alguns pontos que nós tratamos ali na live do mês passado e, principalmente, abordar um outro tema que repercutiu muito nessa semana, que é a reforma tributária da renda, tá? A Lei 15.270, ela está sendo muito comentada, e principalmente sobre estar preparado para pagar muitos impostos nos próximos anos. Esse é o tema principal de hoje, né? E essa live é para você que, mesmo que não entenda nada, ou seja, mesmo que não entenda absolutamente nada sobre os impostos, nós estamos aqui para trazer leveza, mesmo falando de impostos, né, pessoal? A gente sabe que não é muito fácil, mas mesmo falando de impostos, a gente vai tentar trazer aqui uma leveza para você. Vamos trazer aqui alguns cenários comparativos, né? E eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu sou Josiane Rocha, eu sou contadora especialista em tributos, com ênfase principalmente no lucro real. Eu já tenho uma caminhada aí de 28 anos de atuação, iniciei a minha carreira ali como estágio, né, na área de contabilidade, e hoje eu sou empresária, proprietária da Cedro Contabilidade e agora também da Educação Empreendedora, que é a Cedro Educação. Sou esposa do Eudes e mãe de 3 filhos, do Caio, do Kaique e do Miguel. E agora estou aqui, sendo a sua mentora da reforma tributária. Então, pessoal, o que a gente basicamente vai ver hoje? Tá? Nós vamos ver alguns pilares da reforma tributária, nós vamos ver também como preparar a sua empresa, nós vamos abordar ali a reforma tributária da renda e já, né, e durante essa nossa conversa, durante esse nosso bate-papo, já fique à vontade, nós temos aqui uma equipe por trás, né, dos bastidores aqui, você pode colocar a sua dúvida, a sua pergunta aqui no chat, você pode interagir, eu tenho um pessoal aqui, especialista também, para tirar as suas dúvidas.
Então, pessoal, como que começou, né? A reforma tributária, ela não é um tema que já vem, assim, sendo abordado no último ano. A reforma tributária, ela já existe, basicamente, esse tema já há quase 15 anos, né? Não é um assunto, assim, que está sendo debatido somente esse ano. Só que o governo atual, ele trouxe ali à tona, né, a, a existência, né? Todo o texto que já estava ali no Congresso, ele passou a existir agora, né? Para muitos, assim, a implementação dela está sendo de forma desastrosa, os textos estão sendo, né, muito aprovados muito rapidamente, e nós, contadores, empresários, nós temos ali que correr, né? Correr contra o tempo para colocar em prática tudo o que a legislação vem instituindo, né? Então, a reforma tributária ela foi instituída pela Lei Complementar, a 214, né, ali em 16 de janeiro de 2025, e ela traz a instituição de dois impostos, que é o IBS e o CBS. Essa mudança é a maior mudança no mercado nos últimos 60 anos. E para você que está aqui, comenta aí, né? O que você acha? O que é a reforma tributária, pessoal? Tá? Então, é a mudança mais completa na forma como apuramos e como vamos pagar os impostos, né? Que vai ser sobre o consumo. E ela também, pessoal, tem trazido uma introdução sistemática do imposto, né? Sobre esse valor agregado. Então, basicamente, ela era assim, tá? Como é hoje, como era antes. A gente já tem que falar assim como era antes, porque já, 2026 já está batendo na porta, né? Então, hoje, pessoal, nós temos esses impostos, tá? O PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Como que ficou com a introdução aí da reforma tributária? Como que vai ser a partir de 2026, né? Pelo menos o início dessa transição, o início desse estágio. O PIS e a COFINS, ele passa a ser o CBS, o ICMS e o ISS, ele passa a ser o IBS, que se forma ali o IVA dual, e o IPI, pessoal, o imposto seletivo, né? Então, o que ela faz? Ela acaba com 4 impostos, o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, que hoje são cobrados em cadeia e por dentro do preço, e instaura 3 novos, que são pagos por fora, né? Que é o CBS e a IBS, além de trazer alterações sobre ITBI, IPTU, IPVA e o TCMD. Pessoal, é verdade, é uma sopa de letrinhas, tá? Mas a ideia aqui é trazer isso de forma muito leve para que você compreenda, tá? Então, esse slide aí é exatamente o cenário do que vai acontecer nos próximos dias, tá? Agora eu vou explicar a vocês aqui, basicamente, o estágio, né, dessa estratégia de transição. Então, hoje, 2025, nós estamos vivendo um ano do planejamento, que em 2026 o jogo começa, tá, pessoal? Então, 2026 nós já temos aí um ano que será de testes, né, com a introdução aí do IBS, do CBS, as alíquotas ali, né, terão um impacto de 1%. Algumas prefeituras já estão lançando notas técnicas sobre a validação desse campo dentro da nota fiscal. As prefeituras, elas saíram aí à frente, né, já cobrando de sistemas das empresas a implementação das regras tributárias e alguns sistemas também que comercializam, né, as empresas que comercializam produtos, as notas técnicas também já trazem ali uma solicitação nesse momento dessa regra, da alteração dessas regras, já introduzindo o IBS e o CBS. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, basicamente, essa aqui, pessoal, é a estratégia da transição. Sim, nós temos uma transição que ela inicia agora em 2026 e vai até o ano de 2033. E para cumprir a missão, né, para te mostrar aqui quais são as oportunidades e riscos que a reforma tributária ela traz, eu trouxe aqui 6 pilares que você, empresário, e você também, contador, precisa compreender a reforma tributária. São eles, olha, o primeiro pilar é a nova formação de preços, tá? Que o jogo aqui, pessoal, é que a reforma tributária ela não é um jogo somente de contador.
a reforma tributária é um jogo para empresários. O empresário ele tem que ter um pouquinho ali de atenção e seguir basicamente esses 6 pilares. Por isso que eu falo que 2025 ele é um ano do planejamento. E a partir de 2026 não é mais o ano de saber o que vai fazer, já é o ano de colocar em prática. Por exemplo, a revisão de todo o teu cadastro de produtos, quais são as regras, quais são os produtos que vão incidir ali a IBS, a CBS, né? E já preparar. Será que o teu sistema está pronto? Segundo pilar, as alíquotas. Como que vai ficar nessa revisão aí das alíquotas, nesse período de teste, né? Nós temos um trabalho dobrado, pessoal. O ano de 2026 vai ser um período que o sistema vai ser testado, mas a partir de 2027 já é para valer, tá? 2027 sai ali a alíquota de teste e entram alíquotas reais e são eliminados ali 2 impostos. Quem julga, quem poderia comentar aí no chat, né? Quais são esses 2 impostos que serão eliminados a partir de 2027? Quem está prestando atenção aqui na nossa live já vai acertar de letra aqui. Manda aí, pessoal, no chat, quais são os 2 impostos que serão eliminados a partir de 2027. Comenta aí no chat, tá? O terceiro pilar, que a gente já até falou um pouquinho, o formato, né, da apuração. O formato da apuração, ele traz especialmente, a reforma ela traz como que você vai apurar e como que você vai pagar. A apuração, pessoal, ela vai mudar totalmente a metodologia de escritórios de contabilidade, os impostos eles já terão, né, já ficarão prontos. E a geração dos débitos, a geração dos créditos, hoje, por exemplo, quem está o regime tributário, né, o Simples Nacional, o lucro presumido, eles serão muito impactados, mas quem está no lucro real já saiu ali à frente, né? O lucro real ele já tem essa sistemática da geração do débito, da geração do crédito. Então, para quem é lucro real, já não vai sofrer tanto impacto no formato da apuração desses impostos. E principalmente empresários, né, que estão aqui nos acompanhando. A reforma tributária, ela sim, ela trouxe, e principalmente um dos objetivos dela é o combate à sonegação, tá? Então, em relação ao preço, né, o formato de precificar no Brasil, ele vai mudar, tá? Ele vai mudar e vai mexer com você, principalmente porque você vai precisar entrar para o jogo da competitividade. Você vai seguir o primeiro pilar, que é como você faz a sua precificação hoje para você se manter ali no mercado, tá bom? Então, pessoal, atualmente nós consideramos os tributos por dentro do preço, tá? Através da ferramenta matemática da divisão. E, a partir da reforma, os novos tributos, que é o CBS e o IBS, serão considerados por fora, através da ferramenta de multiplicação, tá? Então, vamos ver aqui dessa forma. Olha só, para demonstrar com ainda mais clareza, eu trouxe um exemplo direto da sua nota fiscal. Isso que vocês estão vendo na tela é uma nota fiscal de serviço da cidade de São Paulo, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente traz aqui o jogo, né? Você pega aí o valor dos serviços, vezes a alíquota, né? Tá aí o destaque do imposto. Mas, o que vai acontecer, pessoal? Eu quero chamar a atenção. É isso, né? Nessa barra vermelha, na base de cálculo, o valor total dessa nota fiscal é R$ 1.200. E dentre vários tributos, ele paga somente 2% do ISS, que é o Imposto Municipal do Consumo, né, sobre o faturamento. Então, como que vai acontecer, pessoal? Esses 1.200, né, vezes os 2%, dá aí os R$ 24, né? Lembrando, pessoal, que nós pagamos mais tributos sobre esse faturamento, né? Não é só esses 2%, a gente paga o PIS, a gente paga a COFINS, tá? Então, o que vai acontecer? Como que isso vai, né? Como que vai funcionar, né, na reforma? Então, aqui eu trouxe um exemplo prático, né, do que acontece hoje, né, no Brasil, principalmente quando você contrata ali ou presta um serviço, né, o cálculo é basicamente isso, tá? Então, como que vai funcionar na reforma, pessoal? Eu trouxe aqui um exemplo, né,
um contraste de uma nota fiscal ou uma invoice, né, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles já trabalham, né, com essa modalidade de imposto sobre o valor agregado, tá? Ou seja, tributos por fora do preço. Nesse estado aí, pessoal, desse exemplo, de acordo com essa nota fiscal, o IVA ele é de 23%, tá? Então, mas se fizermos a multiplicação do valor total da nota fiscal, ou seja, o preço para o consumidor pagar pela alíquota, chegaremos a um valor diferente do que está destacado. Mas por quê, pessoal? Porque os tributos estão agregados no preço da mercadoria e embutidos no preço final, tá? Então, veja bem, ao contrário do exemplo anterior que eu trouxe, né, dos 1.200 vezes os 2%, e você paga ali os R$ 1.200, aqui o valor, né, da mercadoria é $300, né, mais o valor agregado. Então, o consumidor, pessoal, ele vai pagar mais o imposto, que é mais o valor agregado na nota fiscal, tá? Então, a regra, ela vai funcionar assim, ó, valor do produto, mais vezes o 23%, mais, né, o valor agregado, que se resume ali no valor do imposto, tá, pessoal? Então, isso aqui é o imposto por dentro. E, após a demonstração, a gente vê ali quanto que vai ficar por fora. Então, esse é um exemplo de como que vai ficar na reforma tributária. Então, como que vou calcular esse preço, né? Como que vai ser, pessoal, os preços por fora? Eu trouxe aqui um exemplo também para você, por dentro, né? Custo, despesas e margem de lucro, você, empresário que já precisa ali revisar o cadastro do seu produto, né? Não é somente você pegar ali a relação de produtos e enviar para o seu contador para poder colocar, classificar ali as alíquotas, né, que vão ser inseridas. Não é somente isso. Você precisa se atentar a outras regrinhas da tua formação de preço. Você precisa olhar para os custos, para as despesas e também para a margem de lucro. Tá? O tributo não é só o tributo que compõe seu preço, tem também essa outra particularidade, tá? Então, o imposto por dentro, pessoal, nesse exemplo, eu trouxe aqui um valor, né, os custos de R$ 800, tributos, né, numa prestação de serviço, com uma alíquota de 8,65, o preço final ele ficaria R$ 875,75, ele por dentro, tá? E ele por fora, ele ficaria ali R$ 1.023,76. Percebam, pessoal, que nós vamos ter ali, ó, uma margem, né, de 16,9%, tá? De acréscimo na tua precificação. Então, essa é a regra do jogo, é essa preocupação que você tem que ter, porque em se tratando de preço, você precisa avaliar a competitividade da tua empresa. O jogo, ele muda, pessoal, o jogo, ele vira a partir de agora. Então, por mais que você vai entrar para uma fase de testes, você tem aí esse teste para se adaptar, é muito trabalho pela frente. Você, por exemplo, que é comércio, tem uma tarefa muito grande a ser realizada nos próximos dias. E o contador, ele é um parceiro ideal para esse momento, mas veja que não é ele que vai fazer tudo sozinho. Você precisa também olhar os seus custos, as suas despesas e a sua margem de lucro, tá? E o que isso significa para a sua empresa, tá? Então, afinal de contas, né? Para que isso, Josi? Porque a partir da reforma todos os preços no Brasil vão mudar, né? Por dois motivos, pessoal. Primeiro, porque as alíquotas vão mudar, tá? O formato de precificar no Brasil vai mudar. Vou te dar um exemplo. Para quem só pega ali a mercadoria e joga ali 100%, essa empresa que tem essa prática de não revisitar o cadastro do seu produto, não tem ali uma preocupação com relação ao que se aplica para fazer uma precificação correta, ela vai ter problema, tá? Então, o formato de precificar no Brasil vai mudar. E, de repente, ali o seu concorrente ele já está preparado e você não está, tá? Então, todas as empresas precisam reprecificar os seus produtos em 7 janelas de tempos diferentes. Trazendo aqui novamente para vocês, né, a estratégia.
Então, são 7 janelas em tempos diferentes. É o período da transição. Então, o jogo, ele começa em 2026, trazendo fases de testes e vai até 2033, pessoal. É muita coisa para ser revista, tá? E a partir da reforma, as alíquotas serão únicas para todas as operações, com hipótese de redução para determinadas atividades. Mas não pense que você vai pagar menos impostos, tá? Afinal de contas, eu quero trazer aqui para vocês que a reforma, além da simplificação, que essa era a ideia inicial, trazer a simplificação de tantos tributos no Brasil, né, conforme está ali no Código Tributário Nacional, ela trouxe também agora o aumento, tá? Então, essa redução que eu trouxe aqui para vocês, né, como uma referência para algumas atividades, ela reduz em 30, em 40, 50, para você pode ser que não tenha vantagem nenhuma, né? Então, por exemplo, nós temos aqui 6 alíquotas distintas, tá? Para IBS e CBS, que formam o IVA, né? Então, a partir da reforma, essas alíquotas elas serão únicas para todas as operações e ela será uma soma do que o governo federal decidir para o CBS, né? E o estadual mais municipal decidir para o IBS. Então, Josi, o CBS ele vai tratar do quê? Das alíquotas de cunho federal e o IBS as alíquotas de cunho estadual e municipal, tá? A alíquota do IVA no Brasil, que se forma, né? Que o IVA é a formação do CBS e do IBS, ficará na casa de 28%, tornando o IVA brasileiro o mais caro do mundo, pessoal. Então, essa já não é uma surpresa, né? Porque a gente já vem falando aí o ano inteiro, 2025, que o Brasil ele vai ser o país que vai ter uma alíquota, uma das mais caras do mundo, tá? Então, o impacto na precificação, por exemplo, aqui eu trouxe, né, na área de tecnologia, o preço atual com tributos, né, a tributação atual por dentro, isso aqui é a situação que ocorre hoje, né, a mesma situação aquela que eu acabei de falar para vocês sobre aquela nota de R$ 1.200, você tem aqui a alíquota do PIS, 0,65%, COFINS e ISS 2%. Como que vai ficar para essa empresa de tecnologia na reforma, né? A cobrança do IVA por fora, né, pessoal? Preço líquido de tributos, 9.435, o IVA por fora, 2.638. Olha como é que vai ficar, pessoal, o preço total, né, após a reforma, 12.073. Considerando aqui, olha, 27,97 de IVA, com apenas 9,29 do CBS e 18,68 do IBS, um aumento efetivo de 20,74. É um aumento bem expressivo, né, pessoal? Aqui eu trouxe também um exemplo de locações em geral, tá? A locação, vocês sabem que hoje ela não tem a incidência do ISS, mas o IBS ele traz ali a introdução de impostos, né, municipal e estadual, e não pense que porque a locação não tem ISS, na reforma ela vai continuar desse formato. Não, pessoal, a gente está falando da introdução de novos impostos. Então, aqui eu também trouxe um comparativo, olha, da locação. Hoje, atualmente, né, o imposto por dentro é 10.365, que é a alíquota que a gente está falando de PIS e COFINS, 3,65, então 9.635. Com o IVA por fora, né, esses 9.635, a tributação dele 2.694, e após a reforma aqui, pessoal, olha só, totaliza 12.329, considerando, né, um aumento aqui, ó, de 23,3%. E veja só, pessoal, CBS 9,29%, o CBS representa aqui as alíquotas federais, a gente sai de uma casa de 3,65 e vai para 9,29, e o IBS 18,68, tá? Perceba que hoje a locação ela não tem ISS nem ICMS, mas a gente vai contribuir, tá? Com o IBS de 18,68. Então, eu quero chamar a atenção para você, empresário, que acha que a reforma não é um assunto para você. Aqui, olha, 23,3% de aumento efetivo na tua
carga tributária. Sai da tela cheia. Pode sair da tela cheia que não está aparecendo aqui. Então, voltando aqui, pessoal, o raciocínio, o que vai acontecer, por exemplo, com o lucro presumido e o que isso significa, né? Tá demorando? Parece que a gente está com um delayzinho. Não, mas é assim melhor, delayzinho mesmo. Tem delay. Tá, então vamos lá. Então, o que isso significa para as empresas? Tá? O que isso significa é que, recentemente, por exemplo, a gente falou lá no início que a reforma tributária ela vai representar para 93% das empresas, elas vão pagar mais impostos, isso é fato, né? A gente já sabe que essa pesquisa, né, recentemente também publicada pela Veja, já mostra que 72,55%, né, teremos aumento de preços, né? 72,55% de empresas brasileiras, né? Então, aumento de preços para os clientes intermediários, aumento de preços a clientes finais e a perda significativa da margem e principalmente da lucratividade. Então, pessoal, é hora de reavaliar o seu regime tributário, tá? É hora de você convidar ali o seu especialista para poder falar sobre essa precificação, tá? É hora de rever, né? Aproveitando aí que a gente está nessa virada de ano, até meados ali de março, né? Janeiro, fevereiro, são meses cruciais para você já fazer a revisão do seu regime tributário, avaliar a sua cadeia de produtos, avaliar a precificação. Então, já anota aí essa tarefa de casa, né, para 2026, já deve já iniciar o ano. Se você ainda não planejou dentro do ano de 2025 as suas ações, fica tranquilo, tá? Faça com calma, não precisa ter pressa. Você ainda temos tempo de fazer essa implementação. Só não pode deixar de fazer, tá, pessoal? É importante explicar que a maioria das empresas hoje paga impostos apenas multiplicando, né, o total de notas fiscais emitidas pela alíquota dos impostos, tá? Hoje, basicamente, muitas empresas trabalham nesse formato, como eu disse agora há pouco, geralmente quando chega o produto, multiplica pela margem a qual quer praticar. Mas que com o novo sistema tributário, esse que já vai iniciar agora a partir do dia 1º de janeiro, o imposto a pagar vai ser a diferença entre os impostos incidentes sobre as vendas e os impostos também, pessoal, que foram pagos nas compras, tá? Dessa forma, a gente explica melhor o conceito de tomar crédito, tá? Nas aquisições, principalmente. Sem essa explicação prévia, o empresário, por exemplo, do Simples Nacional, na maioria deles, não vão entender bem a cessão de crédito amplo, né? A grande maioria está no regime cumulativo, tá? De impostos. Os tributos, eles são em cascata e os tributos também são pelo faturamento. Então, se a gente não explicar dessa forma que a reforma tributária ela traz uma sistemática de aplicação de crédito, ele não vai entender na hora de fazer também a sua precificação. Então, o regime não cumulativo de tributos toma crédito de tudo que eu compro, que é o caso hoje do lucro real, por exemplo, né? Sistema não cumulativo e algumas atividades do lucro presumido em algumas esferas, tá? No regime estadual. Então, a forma de apurar muda, tá? Então, vai ser débito menos o crédito, que é igual o valor a pagar. Então, para quem já está na sistemática do lucro real, não vai sofrer
muito ali esse impacto, tá? Porque já faz a apuração nesse formato do débito menos o crédito. Então, a diferença, pessoal, também ela vai mudar, né? A diferença entre preço e custo, ela vai mudar. Parece que ainda continuamos ali com delay. Deve ser a nossa internet. Mas é assim mesmo, delay. Tá. Então, vamos lá. Comenta aqui, pessoal, no chat se você está entendendo, se você está gostando, se eu estou indo muito rápido. Comenta aí, pessoal. Trouxe aqui também, pessoal, na cadeia, vamos avançar um pouquinho, né, para a gente... Sabemos que vocês estão aí na folga de vocês, hoje nós estamos no sábado, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui participando conosco, vocês são muito comprometidos, né? Isso demonstra, né, onde vocês estão hoje, é porque vocês são comprometidos. Parabéns. Então, alguns produtos e serviços terão custos mais baixos, mesmo com o preço maior, tá? Porque a regra hoje, ela é sobre competitividade. O jogo muda, tá? Então, o que isso significa para as empresas, né? Por que que isso é importante falar da precificação, pessoal? Porque a partir da reforma teremos os seguintes impactos, né? A necessidade da gestão, do controle de documentos fiscais de forma muito sofisticada por um ERP, tá? Para você, empresário, que ainda não tem um ERP e lida ali na sua empresa com produtos, é muito importante que você tenha, né, que fazer esse investimento na tecnologia da sua empresa, olhar para o seu ERP, né? Uma necessidade de gestão, ela aparece, né? Se você sentia que isso ainda não era importante, essa regra agora muda, tá? Então já vem uma necessidade de você ter um ERP. Nós caminharemos para o fim, pessoal, da sonegação, aquele último pilar, né? De 6 que eu apresentei no início, a gente caminha para esse fim da sonegação, uma vez que eu só passo a ter crédito para o meu cliente se eu emitir a nota fiscal. Isso está lá, na Lei Complementar 214, tá? Então, vamos aqui para uma pergunta provocativa, pessoal. Então, me diz aí, comenta aí para mim no chat, quem aqui captura 100% das notas fiscais de fornecedores? Quem aqui se importa? Para vocês aqui que têm o seu departamento financeiro, me conta aí, você dá importância? Você solicita, você cobra 100% das notas fiscais, dos pagamentos que você realiza no dia a dia, ou você não dá a devida importância para isso no seu dia a dia? Comenta aí no chat. Só tá comentando, falando que a live tá muito boa, tá aqui aprendendo, né? Como é então dele, o pessoal vai demorar um pouquinho a responder aqui. Comenta aí, pessoal. Comenta aí. Quem aqui captura, quem aqui solicita 100% das notas fiscais de fornecedores? Atenção para os analistas financeiros, né? Os empresários que cuidam muito bem dessa parte das finanças, do controle de compras. Quem aqui captura? Pessoal, o jogo vira, tá? Como eu venho falando para você, a partir de 2026, você só vai tomar crédito daquilo que você tiver na nota fiscal, tá? Então, o objetivo, um dos pilares da reforma tributária é eliminar a sonegação fiscal. Então, é de suma importância que você passe a solicitar as notas fiscais dos seus fornecedores, tá? Então, tudo que você vai vender ou prestar serviços, né? A Josi, tem as suas particularidades, viu, pessoal? Tem pessoas ali que até então nunca emitiu, não me legalizei. Essas pessoas também que vivem hoje na informalidade, você vai ter que escolher. Você vai ter que olhar para os seus fornecedores e reavaliar. Se a regra do jogo ela muda, para você que vende o serviço, vai mudar também para aquele que fornece o serviço para vocês. Então, a regra é para todos, não é para alguns, tá? A regra do tomar crédito é para todos.
tudo que você vender de produtos ou prestar serviços, só tem que pedir a nota fiscal, tá, pessoal? O segundo pilar da reforma que eu trouxe aqui é a base de débitos, o que significa que quais são os tipos de atividade, movimentação que tributamos hoje, né? Temos um tributo para cada tipo de operação. Por exemplo, a gente tem o ISS para serviço, a gente tem o ICMS para mercadoria, a gente tem o IPI para a indústria, tá? Mas, com a reforma, o governo se tentiza e aumenta, né? Porque recai ali o IBS e CBS e através da palavra operações, tá? Então, com a reforma, o governo se tentiza e aumenta, tá? Sobre o que recai, tá? Então, novamente aqui, ó, o governo, a partir da reforma, as alíquotas serão únicas para todas as operações, né? Operações, tá, pessoal? Não atividade, operações, com hipótese de reduções para determinadas atividades, que foi o que eu falei aqui anteriormente. Então, fazendo aqui, recapitulando com vocês, ela será uma soma do que o governo federal decidir para o CBS e o estadual. Lembrando que recentemente agora foi aprovado, né, a PL, me parece que é 128, ela foi aprovada e segue para sanção presidencial. Essa PL ela é de suma importância para a instituição do IBS e do CBS. Sem essa aprovação, a gente não teria como implementar já a partir de janeiro a CBS e o IBS, porque a gente precisava, né, dela aprovada para seguir com o cronograma dessas etapas. Então, me parece que ontem ela foi aprovada e segue agora para a sanção presidencial. E isso muda todo, né, toda a nossa jornada, principalmente nas empresas e escritórios de contabilidade. Então, a alíquota do IVA no Brasil ela ficará na casa de 28%, tornando o IVA novamente, recapitulando, o mais caro do mundo. Mas, assim, pessoal, o que eu trago aqui para vocês é que não é só o que você vender, né? Então, o CBS e a IBS, sobre as atividades antes não alcançadas, eu trouxe aqui aquele exemplo da locação, que até então ela não tinha o ISS, e com o advento da reforma vai passar a ter, né, na base de débitos ali, novos impostos, né, o que vai aumentar ali a carga tributária em até 23%. Então, chama atenção aqui para esses três que eu destaco, né, o governo ele inclui algumas atividades que, né, por exemplo, a locação, o mútuo oneroso, a instituição onerosa de direitos reais, ela inclui novos tributos para esses três tipos aqui de operações, tá? Que até então nós jamais tínhamos visto, né, impostos para esses tipos de atividades, tá? Então, isso significa novamente para a empresa é que você passa a ter um crédito amplo, tá? Da mesma forma que o governo aumentou a base de débito, ele também aumentou a base de crédito. Atualmente, hoje, nós só podemos tomar os créditos, né, de tributos daquilo que eu estou comprando para revender. Né? Então, hoje, você que é empresário e tem ali o comércio varejista, você, numa operação de compra, você tem um crédito destacado na nota e você vai vender, você pega aquele crédito da nota e faz a compensação do valor que ficou final ali, né, a recolher. Então, atualmente, é esse o formato de compra para revender, ou um insumo na operação. Por exemplo, ali, quando você adquire um produto, né, para a realização de uma prestação de serviço ou para industrializar alguma coisa. Aquele insumo é que você também toma crédito. Pessoal, esse cenário ele acaba, né? Então, isso acaba sendo um critério assim, um cenário até duvidoso, né? E não claro. A legislação criou um ambiente de muito debate sobre o que é ou não válido para tomar crédito, tendo hoje um total de 5, que a gente já comenta, né? Eu tenho um dado aqui que ele traz em torno de 5,44 trilhões em discussões tributárias, cerca de 75% do PIB, tá? Então, a gente está falando aqui de muito dinheiro, tá? É muita coisa em jogo. A gente está falando de 93% de empresas no Brasil. Essa tabela aqui que eu trouxe, ela exemplifica o quão complexo é o controle do crédito tributário no Brasil, que tem diferentes regras para cada tributo.
Aqui eu abro um parênteses e eu vou falar aqui, por exemplo, pessoal, da recuperação de créditos tributários, principalmente do PIS e da COFINS, tá? Perceba que nós temos um cenário muito complexo na legislação brasileira tributária. Então, hoje, os contadores, eles não conseguem acompanhar todos os dias as mudanças de PIS e COFINS, por exemplo, né? Então, acaba que ao fechar o mês, você não conseguiu aproveitar todas as regras de créditos, porque a gente não consegue acompanhar, né? Porque é muito complexo o controle disso no Brasil. Nem a própria Receita Federal ela consegue acompanhar, tá? Então, surgem ali as oportunidades, né? Surgiram grandes empresas, grandes players no Brasil para trazer ali a recuperação desses créditos. Então, se você se torna especialista nesse assunto, você fica com foco naquele assunto, e eu vejo de grande importância essas empresas que fazem a realização da recuperação. Então, não se trata de algo que o seu contador fez de forma errada, se trata de uma oportunidade de algo que ele não conseguiu acompanhar. E nem, em hipótese alguma, pessoal, temos condições de acompanhar essa mudança, esse controle, se nem bem a Receita Federal ela consegue. Então, hoje a gente está falando de um dado que você pode contratar uma empresa para fazer essa revisão por tipo de gasto, né? Do que incide, do que não incide o PIS e a COFINS, e trazer isso para a realidade recuperar. Porém, esse jogo está acabando da recuperação, né? A partir de 2027, o PIS e a COFINS ela acaba, né? Não tendo ali mais uma oportunidade de recuperar. Então, para os últimos 5 anos, né? Até 2026, quem conseguiu aproveitar, aproveitou. A partir de 2027, não tem mais essa oportunidade. Já nascerão outras, né, pessoal? Então, pessoal, até aqui está tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Comenta do link para pesquisa de satisfação. Aqui no chat, né, o nosso time já publicou até o link, né, uma pesquisa de satisfação. É muito importante que você participe. A gente quer trazer mais novidades aqui para você, ao vivo. São lives curtas, de duração curta, para facilitar, trazer mais leveza essas mudanças técnicas, né? Então, pessoal, de suma importância você participar aí conosco, né? Acesse aí o link da pesquisa de satisfação. É menos de 1 minuto para você acessar, preencher e nos conta aí como que está sendo essa experiência. A gente gosta muito de sugestões também, tá bom? E comenta também se você está gostando. Traz pessoas também para a nossa live, tá? E comenta também, pessoal, se você está gostando dessa live, está acontecendo no sábado, né? A gente escolheu esse horário hoje, especialmente. Nossa live ela iria acontecer na quarta-feira, porém nós tivemos um problema técnico, né? Na nossa região, nós estamos aqui no Pará, nós tivemos um rompimento de cabos e nós ficamos impossibilitados de fazer ela no horário que estava previsto, então nós trouxemos ela aqui para o sábado. Me conta aí se essa foi uma experiência boa para você ou se durante a semana ficaria melhor, tá? Então, a partir da reforma tributária, poderemos tomar crédito de todas as compras que fizemos de outros fornecedores, exceto, pessoal, a folha de pagamento. E aqui eu trago um parênteses para você, empresário, que tem uma prática, por exemplo, de transferir, né? Você tem uma empresa do lucro real e, de repente, você tem uma outra empresa em um outro regime tributário que você tem os seus funcionários. Então, hoje, você presta serviço para uma outra empresa, né? Você tem uma outra empresa contratada para prestar o serviço dessa mão de obra. Aquela terceirização daquela sua folha de pagamento, ela não vai ter mais créditos, tá, pessoal? Então, a regra muda, né? A regra do jogo, você tem que começar a revisar. Enquanto que eu vou ter vários créditos por tipo de gasto, a folha de pagamento, a reforma ela excluiu ali a oportunidade de você ter crédito com a folha de pagamento. É exatamente isso que você está ouvindo. Não teremos créditos com a folha de pagamento, né? É até cômico, né, pessoal, uma situação dessa. Então, a reforma tributária, ela traz uma dependência muito grande do regime tributário qual você se encontra, né? Hoje, e o jogo ele vai funcionar como? Vai depender muito da forma como você compra e da forma como
você vende, né? O crédito que eu vou tomar na compra depende muito do regime que o fornecedor está, tá? Então, para os empresários aqui que são Simples Nacional, como que fica com isso, né? Bom, pessoal, o Simples, ele permanece do mesmo jeito, tá? Com as mesmas características, pagamento unificado, a alíquota única, tabela progressiva, mas existe um impacto comercial importante para as empresas desse regime. Então, atualmente, quando uma empresa do lucro presumido ou do lucro real compra de uma empresa do Simples Nacional, ela toma crédito cheio de PIS e COFINS, por exemplo, de 9,25%, tá? Porém, com a lógica da não cumulatividade plena, onde o crédito será financeiro, essa passará a não tomar, o que significa dizer que a compra das empresas do Simples Nacional ficarão 9,25% mais caras, ao menos, né? Pelo menos 9,25% mais caro, já que essa lógica, né, ela não vai ser mais possível, né, de tomar esse crédito. Isso é potencializado, pessoal, a partir do momento em que tudo gera crédito e não apenas insumo. O que significa dizer que um fornecedor de serviços administrados pelo lucro presumido e o lucro real, ele fica mais barato do que uma empresa do Simples Nacional. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, pessoal. O Simples Nacional, com a reforma tributária, ele vai ficar mais caro para as empresas que optarem em comprar dele, tá? Então, hoje eu trago aqui um outro comparativo, e também foi por isso que o governo deu a possibilidade do Simples Nacional pagar o CBS e o IBS no regime regular, ou seja, por fora do Simples, tá? Hoje a gente tem esse recolhimento por fora do ISS, do ICMS, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, elas têm essa possibilidade quando elas são excluídas do regime dentro do estado do município, por conta de um sublimite, né, estadual ou municipal. Mas, com o advento da reforma, o governo ele também trouxe, né, sabendo que vai ficar tudo muito caro, né, para os fornecedores ali do Simples Nacional, para quem quer comprar de Simples, sabendo que uma grande parcela de empresas no nosso país é Simples Nacional, o governo ele trouxe essa possibilidade para as empresas que estão no Simples Nacional. Comenta aí, pessoal, vocês não sabiam disso, né, que as empresas, a partir de janeiro, elas podem também utilizar desse teste, né, de recolher o IBS e o CBS por fora, né? Ou seja, você sabe que na apuração paga-se todos os impostos numa única guia, né? Mas para você se manter competitivo, né, no mercado, você já viu que a regra, né, o jogo muda, principalmente a reforma fala de precificação. Para o Simples Nacional continuar competitivo, ele vai ter que, muitas das empresas, pagar o IBS e o CBS por fora. De maneira que, utilizando essa nova opção, ele passa, né, a tomar crédito, ele pode, na verdade, conceder crédito para quem vai comprar dele, né, mas somente se ele fizer esse recolhimento por fora, tá? Então, hoje, os fornecedores, né, o regime tributário define o creditamento do IBS e da CBS. Então, o Simples Nacional e o MEI, por exemplo, não geram créditos. E para quem, né, eles vendem, né, os seus clientes, eles não aproveitam créditos integrais. Com a instituição ali do imposto singular, né, que é o pagamento do regime regular, o pagamento dessas alíquotas por fora, eles passam a aproveitar, mas somente crédito se o cliente for presumido o real, tá, pessoal? Nós já estamos chegando ali 10 minutinhos para as 11, nós já estamos já quase uma hora aqui de live. É muito conteúdo, né, pessoal? É muita informação. E conforme prometido a vocês, eu vou entrar agora numa abordagem, né, da reforma tributária da renda. Eu vou aproveitar esses últimos minutos aí da nossa live para falar sobre as recentes mudanças, né, o que nós tivemos de impactos aí nessa última semana. Vamos fazer aqui um breve resumo, mas comenta aí comigo, vocês estão gostando?
tá, né? A reforma tributária tá para vocês aí está sendo introduzida com um pouquinho mais assim de leveza, vocês estão conseguindo assimilar esses impactos, né? O que vai vir aí, né, para 2026. Então, eu trouxe aqui essa imagem, pessoal, para trazer uma grande analogia, né? Que para esse cenário que está chegando, nós temos que olhar para os grandes impactos, né? Então, olha aí para essa formiguinha, para esse elefante. Já imaginaram o que poderia acontecer se esse elefante, né, passasse por cima dessa formiguinha, né? Então, pessoal, eu trouxe aqui essa analogia para dizer a vocês que a reforma tributária ela traz um impacto tão grande numa proporção do tamanho desse elefante. Mas nós estamos aqui para te ajudar, né? Ajudar a descomplicar tudo isso, tá? Então, eu vou aqui descompartilhar minha tela e vou trazer uma outra aqui para vocês. Vamos aqui introduzir agora um assunto que foi bastante repercutido, que é a reforma tributária da renda. Afinal de contas, a gente não está falando somente da reforma tributária do consumo, né? Como eu disse a vocês, a reforma tributária do consumo, a Lei Complementar 214, ela trouxe ali uma mudança jamais vista, né? É a maior mudança tributária nos últimos 60 anos, tá? E agora, pessoal, com o advento da Lei 15.270, né, nós também tivemos a introdução da reforma da renda. E essa notícia aí repercutiu, né, toda a cadeia, né, repercutiu o cenário nacional, mundial, para grandes investidores, muita informação, foi aprovada por unanimidade, né, na Câmara. Ela aprovou, passou rápido, já chegou a sanção presidencial, sem nenhum veto, né? E, nesse momento, o jogo mudou para todo mundo, mudou para os empresários, mudou para a contabilidade. Nós estamos no mês de dezembro, muito atípico, com muitas obrigações para serem entregues ainda dentro desse mês de dezembro. Então, eu trouxe aqui nessa tela os impactos, né? As notícias nacionais, sempre, pessoal, busquem fontes, né? Fontes de notícias oficiais, não fiquem somente ali no que o Instagram traz, né? Tem muitas notícias fakes, e é importante você seguir fontes de notícias oficiais, tá? Principalmente para você que não nos segue ainda no Instagram, segue lá, Contadora Josiane Rocha, e também o nosso perfil da nossa empresa, Cedo e Contabilidade. Eu estou trazendo aqui hoje, pessoal, principalmente, né, a notícias que traz a nossa área, né, a nossa frente, na nossa solução de educação. Além de sermos uma empresa de contabilidade, nós também trazemos a Cedo Educação. Preocupados com esse cenário de muitas notícias, de muita informação, nós estamos também trazendo ao nosso hub de soluções a nossa segmentação da educação. Para quem me conhece sabe que eu sempre gostei de partilhar, né, de compartilhar conhecimento, gosto muito dessa área de educação, e a gente também instituiu ali, né, a nossa empresa. A Cedo Educação, ela nasceu juntamente com a Cedo Contabilidade, desde 2013, só que esse ano a gente está trazendo assim mais à tona, visto que a gente se preocupa muito com essas mudanças, e você também precisa preparar toda essa operação, seu time. Se você tem interesse em saber mais sobre o que a Cedo Educação pode proporcionar, pode trazer como uma parceria, né, para a sua empresa, aproveita aqui, pega os nossos contatos, né, vou pedir para o nosso time colocar aqui no chat, aproveita a oportunidade, tá, de capacitar o seu time, trazendo ali essas mudanças, né, o que você pode fazer dentro da sua empresa, tá, pessoal? Então, o que muda com essa reforma, né, eu vou trazer aqui rapidamente um resumo, tá, mas já trazendo aqui já em primeira mão, nós vamos fazer uma outra live para focar somente na reforma tributária da renda. Aqui também é um assunto para quase 1 hora de conteúdo, e eu trouxe aqui alguns principais
uma abordagem muito rápida, né, sobre as principais mudanças que a Lei 15.270 ela trouxe. Principalmente ali que todos já sabem, né, a maioria da classe dos trabalhadores estão ali comemorando, porque ela trouxe um redutor do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$ 5.000. Então, pode comemorar que essa foi uma vitória, né, muito grande. Mas nós sabemos que o governo ele nunca quer perder, né, pessoal? Então, de uma vez que ele trouxe a redução para alguns, ele trouxe também a tributação sobre altas rendas, tá? Então, é uma balança, né, pessoal? Ele não só tira, ele quer, né, porque se tira de um lado, aumenta do outro. Para não aumentar para ele, né, ele tira de um e também tira do outro. Então, a retenção mensal passa a ter, né, sobre os lucros, né, através também de uma antecipação. Quem antecipa lucros também vai ter que pagar mensal. Quem só recebe os lucros uma vez ao ano vai ter anual. Então, esse jogo também o jogo muda a partir de 1º de janeiro de 2026 para as pessoas físicas, tá? Então, o redutor ali da pessoa física, a primeira faixa, né, ela tem 100% de isenção, né? Hoje, ela pagaria ali em torno de R$ 312,89 de imposto retido na fonte, ela vai passar a pagar zero, né? Então, a gente tem ali um efeito cascata até a casa de R$ 7.350, né, que quem vai recebendo até essa faixa tem alguns descontos, o imposto ele reduz sobre um efeito cascata, mas a partir de 7.350 ele já começa a deixar zero desconto. Então, você começa a pagar uma retenção no imposto, né, normal, a partir da casa de R$ 7.350, tá? Então, a população do Brasil com renda de até 5 mil pode comemorar, tá? E a grande novidade aqui da Lei 15.270, pessoal, é a retenção mensal dos dividendos, tá? Nós sabemos que o governo também está de olho naquelas empresas que retiram valores mensais à luz de um prolabore que, na verdade, muitas vezes não é um prolabore, né? Então, olha só o que ela diz: pagamento ou creditamento, dinheiro ou compromisso, né? Então, por uma mesma empresa, a pessoa física em um mesmo mês, né? Essa conta deverá ser feita por empresa, tá, pessoal? Então, se você tem ali 3 CNPJs e você recebe das 3, cada uma vai ter uma apuração separada, tá? E essa tributação, ela é a partir de R$ 50.000 por mês. A legislação, ela fala de altas rendas e sobre esse valor total, sem nenhum desconto, tá? Eles ficam sujeitos à tributação na fonte. Trazendo aqui o artigo, né, que traz essa informação, que é o artigo 16A, que a partir do exercício de 2027, ano calendário 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600.000, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas, no caso deste artigo, tá, pessoal? Alta renda é quem recebe a partir de 50 mil mês ou superior a 600 mil no ano, tá? Entenda aqui agora comigo como que vai ser esse cálculo, né? Então, começa ali até 600 mil zero, e aí ela vai subindo, tá? Vai subindo, e sobre cada valor que você vai distribuindo, tem alíquotas diferentes. Então, o governo também trouxe ali um efeito cascata, não é que de cara você vai pagar ali 10%, é uma proporcionalidade, tá, pessoal? Os 10%, ele passa a ser a partir de quem recebe 1.200.000 ao ano, tá? Então, diferente de muitas notícias que estão rolando, não é 10% sobre tudo, né? O empresário, ele recebe ali 51 mil reais no mês, não quer dizer que ele já vai pagar 10%. Você tem que olhar ali esse exemplo abaixo, por exemplo, né? A alíquota de 10%, ela começa a acontecer a partir da casa de 1.200.000. Então, nós temos ali também uma proporcionalidade. Dúvidas? Comenta aí, pessoal.
Vocês já sabiam dessa reforma tributária também que está acontecendo sobre a renda das pessoas físicas? Então, o governo está bem, né, pessoal, está bem à frente ali, está cobrando muito. Então, além das empresas, nós também agora vamos ter a revisão da nossa renda, né, dos impostos que serão impactados. Então, a pergunta que eu faço para vocês agora, que ela é também uma pergunta provocativa, né, e comenta aí comigo, vocês estão preparados, empresários, para pagar mais impostos a partir do ano de 2026? Comenta aí comigo. Então, pessoal, a regra, né, a base vai ser os rendimentos. Todos os rendimentos, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva e os isentos sujeitos à alíquota zero. Salário pro labore, rendimentos de aplicações financeiras, o aluguel, o resultado da atividade rural, a distribuição de lucros, tá, pessoal? Então, a base de cálculo, ela vai ser igual ali os rendimentos, tá? Então, já faz o print aí, ó, pessoal, da tela, quais são as ações imediatas que já precisam fazer, né? Precisam já ser feitas ainda agora, olha, a partir de 2020, ainda em 2025, a legislação traz que para você ter isenção na distribuição de lucros que você tem até 31 de dezembro de 2025, nós precisamos formalizar uma ata de deliberação e aprovação dessa distribuição desses lucros acumulados. Caso contrário, aquele valor que você já vai receber na declaração de imposto de renda da pessoa física, que vai ser transmitida em 2026, já vai trazer ali essa tributação. Então, contadores que aqui estão participando, uma grande oportunidade de você já entrar em contato com os seus clientes, né, fazer ali uma revisão. Os empresários também não esperar só do seu contador. Se você já tem essa prática de pagamento, né, de recebimento antecipado de lucros, você já tem distribuição de lucros isentas na sua declaração, você já tem que entrar em contato com o seu contador para já conversar sobre a formalização dessa ata. Ela tem custos, tá, pessoal? A junta comercial, ela cobra uma taxa, aqui no estado do Pará ela é em torno de R$ 519, e com certeza a contabilidade vai cobrar também um serviço por essa prestação de serviço esporádica, né? Porque não é algo que já era previsto dentro do contrato, né? Então, uma outra ação que você também tem que já, né, conversar com seu contador é sobre uma possível constituição de uma holding, tá, pessoal? A partir de 2026. A legislação, ela fala da distribuição de lucros, né, para as pessoas físicas, né? Então, a holding, você sabe ali que ela é uma participação, né, uma jurídica. Então, é uma oportunidade aí, fica a dica para quem aqui não havia pensado sobre isso, tá bom? Então, dica de ouro. Então, 2025, a distribuição efetiva dos lucros e a aprovação e destinação que tem que ser, né? Por exemplo, se você tem uma empresa que tem lucros acumulados no seu balanço, você pode fazer a ata com a aprovação e a destinação. Esse lucro acumulado você pode usar na sua declaração de pessoa física anualmente até 2028. E esse lucro ele não vai ser tributado. Porém, pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A gente está falando aqui do lucro que está até 2025. Josi, e o que eu vou receber a partir de 2026? Aí já entra na regra da tributação, tá, pessoal? 2026, o jogo também vira. A gente está falando aqui sobre uma oportunidade que o fisco trouxe para não tributar a sua renda daquilo que você já tinha. E a partir de 2026, você precisa pagar o imposto já a partir de janeiro, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E uma oportunidade que eu trago aqui, olha, 2026, você também pode abrir uma holding para a proteção dos seus lucros, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui para você esse aspecto, né, muito importante sobre a reforma tributária da renda. E eu queria também aproveitar os próximos minutos, a gente já está partindo já para a fase final,
conforme eu prometi hoje pela manhã, quando eu fiz um anúncio ali da nossa live, eu falei sobre, né, as empresas que estariam aqui conosco hoje, eu falei sobre o C-Class Trib, né? Então, para quem tem sistemas, as prefeituras, os fornecedores, né, os prestadores de serviços aqui, já começaram a receber avisos sobre a revisão da tabela da tributação, né? Então, mesmo que não vá ter a validação desses campos, muitas empresas já precisam atualizar o seu sistema para já fazer um deparo, uma migração do que tem hoje, né, e para onde vai. Eu gostaria aqui de partilhar com você uma dica do que você já pode fazer para revisar isso, tá? Então, eu vou abrir aqui uma janela e trazer para você aqui uma planilha, que é um exemplo. Não sei se já está aparecendo aí para vocês, pessoal, mas aqui eu trouxe uma tabela que é uma correlação do item, né, que se chama do C-Class, né? Ela trouxe ali o C-Class Trib. Dentro da Receita Federal, já tem lá, dentro, se você acessar o Gov, né, o site nacional ali, você entra na aba Reforma Tributária e você tem várias notas técnicas e você já tem várias regras. Essa planilha, pessoal, eu trouxe lá do site, tá, da Receita Federal, e lá já tem todas as informações para quem está aqui participando conosco, seja empresário, seja contador, fica uma dica, tá? O que você precisa fazer, empresário, contador? Muitas empresas poderão já entrar em contato com você a partir de janeiro para fazer esse deparo, essa revisão, né, sobre qual é o código, né, qual é o IDOP da operação. Então, o IDOP, pessoal, é a identificação da operação, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, aquele código, né, da prestação de serviço, aqui que é essa primeira coluna, né, da Lei Complementar 116. Por exemplo, você tem ali vou trazer aqui, você é uma empresa de análise e desenvolvimento de sistemas, né? O seu NBS, ele é o 1.1502.9000. Então, o sistema, ele quer que você pegue o INDOP, né? O INDOP, a identificação da operação, e faça um deparo, né? Então, qual é o C-Class Trib, né, dessa operação? Aí você, os próprios sistemas já vão te levar aos campos importantes para você fazer a classificação no teu sistema, né, para você que fornece algum tipo de serviço, ou para você que é contador, já fica aqui a dica para você já usar para ajudar o teu cliente, porque a partir de janeiro vai chover de informações, tá? E de solicitações também. Então, pessoal, essa aqui é uma dica de ouro, tá? Então, somente pessoas que estão atualizadas, estão à frente, já poderão te assessorar com relação a isso. O que está acontecendo? Muitas pessoas ainda acreditam que a reforma tributária ela não vai acontecer, que eu ainda posso, a qualquer momento, né, que ela pode ser a qualquer momento ser revogada. Essa informação, pessoal, ela está fora de cogitação, tá? O que vai acontecer agora, a partir de janeiro, é que inicia a fase de testes, introduzindo ali o IBS e o CBS, tá? E a única tarefa já de imediato que você precisa fazer, anota aí, ó. Eu vou até pedir para o time que está aqui acompanhando, para já ir escrevendo aí no chat, um dever de casa que você precisa fazer, tá? Revisar todo o seu cadastro de produto, tá? Porque tem campos que surgirão novos aí, né? Como, por exemplo, IBS, CBS. Então, etapa número 1, revisar cadastro de produtos. Ah, Josi, eu só comercializo produtos. Tem IBS e CBS. Ah, Josi, eu faço a prestação de serviço. Tem IBS e CBS, tá? A regra fiscal é para todos, não tem exceção nesse primeiro momento. Já os estados, os municípios, eles já anunciaram que as notas fiscais eles terão esses campos, mas eles não serão
campos validados, tá? Na hora da transmissão da nota fiscal. Isso quer dizer que, independente de você colocar lá uma informação inexata, esse campo ele não vai te impedir de transmitir a emissão da nota ou até de entregar a nota fiscal para o seu cliente. Mas é importante ressaltar que você só tem 3 meses para poder fazer aí essa revisão, essa correlação dos seus produtos, tá, pessoal? Você só tem 3 meses. Então, como eu falei, o ano de 2025 ele era para você planejar. O ano de 2026 já é para executar. Então, o governo ele viu que muitas obrigatoriedades, né, muitas regras nascendo a partir de 2026, ele deu um pouquinho mais de prazo. O Estado e o município, ele te deu ali uns 3 meses de prazo para você já mudar. Então, para você que tem essa prestação de serviço, segue lá, né? Entra no site da Receita Federal, na aba Reforma Tributária, baixa essa planilha, tá? Eu vou pedir também aqui para o time compartilhar com vocês aqui no chat, você também pode baixar essa planilha aí, tá? Então, fica conosco aí, a gente já está partindo para a fase final. E, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se comprometeram em estar conosco aqui. Foi uma live curta, né? Porque a gente entende que é um assunto muito complexo para falar, né? Então, para você que tem interesse em se aprofundar mais sobre a matéria, sobre a reforma, continua nos acompanhando aqui no nosso canal, compartilha com os colegas empresários que ainda não está preocupado, né? Compartilha. A gente sempre vai estar trazendo aqui novidades para vocês. Então, hoje nós falamos ali, nós introduzimos, né, assuntos, né, impactantes, pilares importantes da reforma tributária do consumo. Falamos um pouquinho ali sobre a introdução do IBS, da CBS, né, que nesse período de 2026 ela vai nascer ali com 1%, né, nessa fase de testes, né, e 0,1 é para o IBS e 0,9 é para o CBS, tá? Então, esse 1%, ele já passa a ser teste a partir de 1º de janeiro para todas as operações, não é mais por regime de atividade, não é por KNAI, é para as operações, tá? Nós falamos também que um dos pilares da reforma tributária é acabar com a sonegação. Então, para você que ainda não entendeu a regra do jogo, fala-se sobre precificação. Quem não revisa preço pode ser que fique para trás. Falamos do aumento significativo das alíquotas, principalmente para empresas como, por exemplo, as locadoras, né? Que até então não tinham ISS na sua cadeia de impostos e vai passar a ter, né? Vai ter tributação do IBS e CBS, isso é muito impactante. Falamos também sobre a importância de ter um ERP dentro da sua operação. Falamos da importância também de você entender o seu regime tributário, né? Falamos que o lucro real, para quem já sai aí na frente. Então, pessoal, vejam quantas informações nós trouxemos aqui nessa 1 hora de conteúdo. Conteúdo riquíssimo, tá? Apesar de não ter sido um treinamento, são informações básicas, são informações importantes, mas como eu falei para você, que trazem leveza, e é essa a nossa missão aqui, de descomplicar para você, simplificar essa matéria desse impacto, né, que há 60 anos o Brasil jamais tinha visto tantas mudanças desastrosas, né, pouco tempo para se implantar, e você precisa nesse momento de pessoas qualificadas e preparadas para te ajudar. Então, muito cuidado com as notícias das redes sociais, utilize-se de fontes seguras, busque canais oficiais de informação, tá? E falamos também ali sobre a reforma tributária da renda, que trouxe ali através da lei 15.270, um aumento, né, uma redução para quem recebe até R$ 5.000 do imposto de renda retido na fonte, mas também falamos do aumento, do grande impacto para os empresários. Tá, pessoal? Essa live, ela é uma live, né, da nossa empresa de contabilidade, mas também nós estamos promovendo a nossa área de educação. E em janeiro nós vamos fazer uma imersão da reforma tributária, onde nós vamos lançar oficialmente esse evento, será aqui na nossa cidade de Marabá, né, para você que não é aqui da nossa região,
A nossa imersão será presencial na nossa cidade de Marabá. Ela vai ser lançada já agora, nos próximos dias. Já aproveita para se inscrever, para participar conosco no presencial. Lá nós vamos ter, né, no mínimo ali um dia inteiro de mão na massa, de grandes oportunidades que serão trazidas para você já colocar em prática, tá? Esses desafios que você precisará fazer e já começar já o 2026. Nós temos ali 3 meses para fazer muitas coisas. Para quem já está muito bem assessorado, parabéns pela iniciativa, parabéns por já preocupar com a competitividade da sua empresa, com a formação dos seus preços, para quem você vende. Parabéns por você se preocupar e entender que o jogo muda para você, empresário, a partir de 2026. Lembre que essa não é, a reforma tributária não é um assunto de contador, ele é um assunto para empresários, tá? Então, quero te agradecer por estar aqui conosco. Acompanhe as nossas redes sociais, lá a gente vai informar sobre a nossa imersão presencial. E comenta aqui se você gostou dessa nossa live, se você gostou desse formato, se você gostou desse dia, né, que a gente trouxe aqui conteúdo para você. E eu trago aqui o nosso compromisso de continuar trazendo essas informações. E me diz também, você gostaria de receber mais conteúdo sobre esse? Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco. Vou compartilhar a planilha com vocês, tá? Vai ficar aqui na live, a live ela vai ficar gravada aqui no nosso canal. Você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? E logo aqui na descrição do conteúdo vai ter o link da planilha que você pode acessar e baixar. E vamos colocar também o link do site da Receita Federal, onde você pode utilizar para consultar as informações, baixar e seguir esse passo a passo para já, se você ainda não tem condição de ter um RP, você já pode subir lá no Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviços e já realizar essa correlação, tá bom? Assim você já vai resolver um problemão ali, que já vai ali acontecer a partir de 2026. Então, pessoal, muito obrigado por ficar aqui conosco até o momento, viu? Acredito que durante a live vocês tenham feito algumas perguntas, mas se não fez, ficou muito esclarecido. Quero agradecer pelo tempo de vocês. Muito obrigado e até a próxima.